Provérbios 14:1. E diz lá a palavra do Senhor: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Quando nós lemos esse provérbio, num primeiro momento, a gente já pensa quais as condições que o Senhor dá quando Ele fala em sabedoria de uma mulher. Será que o Senhor está se referindo aqui a uma mulher culta? Uma mulher que tenha faculdade? Uma mulher que seja intelectual? Será que é essa mulher que o Senhor quis se referir para nós? Porque às vezes a gente pensa dessa forma, né? Às vezes a gente se acha incapaz, e às vezes a gente acha que não é para nós, mas ali quando Deus fala, Ele está dizendo toda mulher. E aqui Ele não faz acepção de mulher, é para toda mulher. Ali no livro de Salmos, no 111:10, diz a palavra do Senhor: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu vou ficar só com a primeira parte. Então, o que nós precisamos ter? Temor. E eu creio que todas nós temos temor. Você sabe o que é temor? Você não tem que ter medo de Deus, fazer as coisas porque você tem medo, mas é porque você tem temor à palavra, temor a Deus. Aqui a palavra faz alusão a uma mulher dotada que seja humilde espiritualmente na presença do Senhor. Como Sara, todos nós sabemos, todos nós conhecemos a história de Sara, uma mulher que era estéril, mas Deus havia feito uma promessa com seu esposo, nosso pai Abraão, dizendo que iria dar filhos a eles. Eu creio e sei que Sara foi uma mulher de fé, mas também na trajetória ela foi ansiosa, porque ela não esperou a promessa. E o que Sara fez? Pediu para que Abraão se deitasse com a sua serva para que viesse um filho. Mas não era do filho de uma serva que o Senhor se referia. O Senhor se referia a Sara dizendo que ela seria a mãe. Então a promessa iria se cumprir. Mas às vezes nós não esperamos. E uma das coisas que eu quero falar para você aqui nesta noite é que às vezes a nossa ansiedade nos faz passar por momentos e situações que fogem da vontade do Senhor. Às vezes, nós mulheres somos tão ansiosas que nós saímos por aí gastando até aquilo que nós não temos. O marido ganha 2.000 e a mulher gasta 3.000. E aí no outro mês o marido se mata fazendo serão porque ele tem que ganhar um pouco mais para suprir as necessidades do mês anterior. E aí o esposo não consegue ficar dentro de casa com a sua família, com os seus filhos, porque ele tem que estar lá, ralando, porque a mulher não é sábia. Eu ouvia muito minha mãe dizer: o marido bota pela porta e a mulher atira pela janela. Não é assim que às vezes acontece? A ansiedade às vezes nos faz situações, cria momentos dentro do nosso lar e da nossa casa que fogem do nosso controle. Mas nós, como mulher sábia, nós temos que saber, ou eu tenho que trabalhar para ajudar o meu marido, porque eu digo, nos dias de hoje não é como antigamente, que se tinha uma penca de filhos, a mulher ficava dentro de casa cuidando da casa e o esposo dava conta de colocar o alimento. Por quê? Porque o alimento era o arroz e o feijão e estava muito bom. Era o leitinho tirado da vaca. Não tinha leitinho da Santa Clara, da LG, Ninho, né? Não tinha. Não tinha. E hoje o que acontece? A mãe dá a luz, aí sai aqueles figos no bico do peito, dói. Eu tive 3 filhas. Mas quando você está ali olhando para aquele rostinho mamando, você até esquece da dor, até sai um leitinho às vezes com sangue. Mas daí Deus é tão perfeito que dá sabedoria para o homem. E o homem criou o quê? Hoje em dia tem uma mama que tu bota ali um bico de silicone no teu bico, porque o bebê mame e não machuca o teu peito. Possibilidades tem, mas existe aquela mãezinha, né, que não quer ficar com o peitinho caído, ela quer ficar bonitinha, tudo organizadinha e ela não quer amamentar. É opção. Só estou falando aqui, irmãs, que nós precisamos ser sábias e nada melhor do que o leite materno. Quando nós estamos ali amamentando, isso nós reduzimos gasto dentro do nosso lar e da nossa casa. A palavra do Senhor lá em 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele
toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ah, mas tá faltando. Ah, mas não tem. Ah, você orou? Irmãos, eu conheço inúmeros testemunhos de pessoas de às vezes não ter o alimento para o dia seguinte e orarem com autoridade e ser providenciado. Lá em Caxias teve uma situação uma vez que nós demos a uma casa que nós tínhamos em cima de aluguel para um casal de haitiano que veio para Caxias e não tinham nada. E nós demos lá para eles morarem. Era Job. Era não, né? É porque eles estão vivos, estão lá nos Estados Unidos. E teve um dia que o Job acordou e ele não tinha alimento. E ele já tinha arrumado emprego, ele trabalhava na Marco Polo. E ele contou para nós assim: irmãos, eu levantei, eu fui nos meus armários, abri meus armários e disse: ó Deus, não tem comida. Quando eu chegar de noite vai ter que ter comida aqui. E ele saiu trabalhar. E a irmã da frente, a irmã Maria, ela levou umas roupas para eles porque eles não tinham máquina. E ela foi lá, tinha a chave da casa, foi lá guardar, botar as roupas em cima lá da mesa. E deu aquele estalo. Irmão, não é estalinho. É o Espírito Santo que fala conosco. Ela foi lá e abriu os armários e não tinha muita coisa, pois ela foi em casa, pegou um pouquinho de cada coisa, foi lá e arrumou em cima da mesa. Quando Job abriu a porta da casa, para ele não foi surpresa, porque ele vive isso. Ele vive, e irmãos, se eu ficar aqui eu falo a noite toda testemunhos que eles nos contavam. E às vezes, irmãos, a gente quer a bênção, e a gente dobra o nosso joelho e a gente diz assim: Senhor, se for da tua vontade, mas nem eu quero às vezes. Será que eu quero? Às vezes é a maneira com que nós se dirigimos a Deus. Ele não é o nosso mordomo. Não, Ele não é. Nós somos os seus mordomos. Mas o Senhor está pronto para nos servir. Ele sabe até onde eu e você vamos chegar. Muitas vezes a falta de paciência, ela nos leva a tomar atitudes que depois levam mais tempo para ser consertado. Muitas vezes nós somos impacientes com os nossos filhos, com o nosso esposo, com a nossa família. Será que lá em casa, quando o marido pergunta assim: amor, faz tal coisa, o quê? Tu não pode pegar? Isso é falta de paciência. Para você isso é normal ou não é? Não me olhem assustados. Deus teve que trabalhar muito no meu coração sobre isso. Mansidão e domínio próprio. Então, quando eu falar disso aí aqui, você pode ter certeza que eu tenho autoridade para falar. Eu e Deus sabemos o quanto eu tive que pedir mansidão. E não faz muito tempo que eu consegui dominar isso, não. Acho que tem uns 3 anos para cá. Eu já estou na caminhada aí há 11 anos. E quando o filho pede as coisas, e a gente não aguenta mais aquele choratel na nossa volta. Que bom que ele chora, meu querido. Que bom que ele agarra na tua saia. Ô mãe! Ô mãe! Ô pai! Ô pai! Porque muitos não têm essa oportunidade. Muitos estão numa cama, num leito de hospital. Muitos são deficientes. E esse pai e essa mãe olham todos os dias com desejo que seu filho saia correndo para brincar. E às vezes a gente reina, porque nós somos reinenta, irmã. Não adianta dizer eu não sou reinenta, a gente é reinenta. O bicho mais reinento que tem somos nós. E quando o Leandro me dizia assim, tá reinando, eu dizia pra ele, peraí, eu não sou cadela pra estar reinando, eu tô brava. Né? A gente ainda justifica, eu não tô reinando, eu tô brava. Não importa, não importa, você tá fazendo errado. Tá fazendo errado. Dá atenção pro teu filho, dá atenção pro teu esposo. Deixa, né? Às vezes a loucinha lá em cima da pia, você jantou, fez uma janta gostosa. Ai, já não começa a tirar todos os pratos atalentados, correr pra pia, lavar. Aí o que acontece? O marido vai escovar o dente, corre pro quarto dormir, e você diz, só queria a janta mesmo hoje. Ele vai fazer o quê? Tire um tempinho. É corrido? Sim, é muito corrido. Nós mulheres, né, somos multifuncional. Falam de máquinas multifuncionais é porque ainda não estudaram devidamente a mulher como eles têm que estudar, porque eles vão descobrir coisas que nem nós às vezes sabemos, né? Quando passamos por uma situação, a gente diz, acontece comigo? Acontece. Romanos 12:12 diz, alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Sede pacientes na tribulação.
Onde é que eu adquiri paciência? Quando tá tudo bem? Não! Tá tudo bem, eu não preciso testar a minha paciência. Você vai testar a sua paciência quando você está lá cozinhando e o filho está puxando a barra da saia, quando você lá está fazendo uma coisa e o esposo te chama para você ir olhar alguma coisa. E eu falo disso porque o Leandro tem muito disso. Vem cá olhar. Mas eu vou, né? Vou lá e olho o que ele está me mostrando. Tudo ele tem que mostrar, mas eu vou. Antes eu não ia. Dizer, o que tu quer que eu vá olhar? Vê aí tu o que tu quer fazer. Nem que depois eu diga assim, só para mim vir olhar, amor, tu sabe que tu ia fazer assim, assim. Mas os homens são assim, mas eles são a cabeça do lar, o sacerdote, o provedor, o varão. Mas nós somos a auxiliadora. Então nós temos que ir lá dar o nosso, né? Só para dizer, tá bem feitinho, amor, é isso aí. Pode seguir, pode fazer. Eu tenho que auxiliar o meu marido. E a falta de domínio próprio e mansidão? Essa é pesada, né? O que é o tal do domínio próprio? Muito eu li sobre ele, até eu entender. Uma pessoa que age no impulso, sem controlar os seus atos, age no calor da emoção. E aí, não prestou. Agir no calor da emoção. Não é fácil? Não é. Deixa eu contar para vocês. Eu sou uma pessoa que eu só vou falar aquilo que eu tiver muita certeza, em qualquer área da minha vida. Seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja na igreja, seja com algum irmão. Eu só vou chegar e falar se eu tiver propriedade. Mas o que eu quero te dizer aqui esta noite não é aquilo que você fala. Tudo que você fala pode ter coerência, estar certo e ter razão. A maneira é como que você fala. Como você se dirige à pessoa e comunica a ela o assunto que você quer falar. Aí que mora o perigo. E nós mulheres fizemos tudo errado. Primeiro, hashtag uma dica. Não sou expert em casamento, vou fazer 19 anos de casada. Irmãos, por eu ser essa pessoa muito cuidadosa, muito centrada, muito certinho, imagina, formada em contabilidade, tudo certinho, númerozinho lá, o balanço tem que fechar zeradinho, zeradinho. Quem é dessa área sabe, não pode dar nada errado. Se os clientes fechou com 1 centavo de diferença, eu ia atrás e trabalhava numa empresa SA, e quando nós ia fazer o fechamento, nunca em 8 anos e meio deu 1 centavo de diferença em nenhuma área de fechamento da contabilidade. Mas quando eu dava os meus pitacos, eu reunia, só tinha a Isna e a Yasmin, eles na sala botavam sentado e ali eu começava. Por que vocês não fazem assim? Porque as meninas não cuidam da casa? Porque eu trabalho o dia inteiro? Porque eu chego em casa? Porque eu trabalho, saio 6h30? Porque eu vou para uma faculdade? Porque eu fico lá até meia-noite? Porque eu chego em casa? Fazia um escândalo. Não com gritaria, que meus vizinhos não precisam ouvir. Mas ali eu fazia assim, e aí eu não falava do assunto do momento, porque eu era aquela pessoa que eu ia guardando. Abria uma caixinha, guardava. Abria outra situação, guardava. Mais uma caixinha, guardava. Quando eu juntava tudo, misericórdia. Porque lembra o que vocês fizeram lá no Natal? Lembra naquele dia? E aí não dava certo. E nunca deu certo. Passava aquele momento que eles não me diziam nada, né? Só eu falava. Vocês querem falar alguma coisa? Quem vai falar nesse momento? Nenhum juiz de paz, se estiver do teu lado. E aí, né, o Leandro, com toda aquela mansidão, para quem conhece, sabe da pessoa que eu estou falando. Passava-se alguns dias, ele vinha, amor, deixa eu te falar uma coisa. Tu tá certa em tudo que tu falou, as meninas têm que fazer assim, eu tenho que fazer assim. Mas não guarda mágoa de dias, meses, anos. Quando acontecer uma situação, fala no ato, fala quando está acontecendo daquele assunto. Se aconteceu essa semana, fala. Aconteceu essa semana, fala. Aconteceu essa semana, fala, mas não junta. E tenha mais calma para falar. Eu já tenho essa voz alta, porque às vezes assim, eu não sou de falar muito, né? Mas se eu falo, eu já tenho um tom de voz alto. Então parece que eu estou sempre brigando. Mas não é, meu tom de voz é alto. E aí ele disse assim, tu tem que começar a falar mais calma. E aí eu comecei, né? Aí parece que cada culto que a gente vai só fala disso, né? É só domínio próprio, mansidão, paciência. Aí eu ia e dizia, ai Senhor, tá.
Trabalha. Vamos lá, vamos começar, né? E nós já estávamos morando aqui em Quevedos. E um dia eu ia surtar. Mas eu me lembrei daquilo que eu tinha colocado no meu coração. E aquilo que eu tinha pedido para o Senhor. E foi tão engraçado até no momento que eu reuni eles na sala. E eu peguei uma caneta e um pedacinho de papel e anotei aquela data. Hoje é dia tal, tal, tal. Acho que faz uns 3 anos isso. A minha geladeira ficava assim, eu fui lá e botei na geladeira. E disse para eles, vocês estão vendo essa data aqui? Chorando, né? Para quem me conhece, eu não pago imposto para chorar. Pois então, a partir de hoje eu nunca mais vou surtar. Quando acontecer alguma situação, eu vou reunir vocês e eu vou falar. Se eu achar que não tem que falar, eu não vou falar, mas eu não vou ficar remoendo. Eu vou pedir para que Deus tire isso do meu coração. E ali eu fui falando. E isso tem acontecido. Então, irmãos, o domínio próprio é aquilo que mais afeta dentro de um lar. A paciência, sabe por quê? Nós trabalhamos o dia inteiro e chegar em casa e ver o nosso filho chorando nos nossos ouvidos, isso nos incomoda. O marido trabalha o dia inteiro fora, chegar em casa e às vezes ver aquela mulher reclamando de tudo, isso incomoda. Mas eu só falei que maneira falou para o seu esposo de tal coisa, de tal situação, de tal falta, de tal necessidade. Você chega com carinho? Amor, você trabalhou o dia todo, né? Mas é que assim, amor, a luz está ali vencida, já vai para o segundo talão, nós precisamos pagar, sabe? Amor, sabe, não tem fruta, eu estava com uma vontade de comer fruta. Agora o marido bota o pé na porta, tu viu que o talão de luz chegou no segundo, já tem que pagar, mas tu viu que está faltando as frutas para as crianças e tu não vai lá comprar, mas tu viu, ele vê, ele não é cego. Ele não é cego, assim como você. Mas a maneira que você fala, a maneira que você se dirige ao seu esposo e à sua esposa, isso serve para os maridões também, né? Quando a mulher dizer alguma coisa, vocês serem sábios. Mas eu vou chegar nessa parte, não se preocupe. Calma, não é só nós que temos que levar chicoteada, né? O Espírito Santo de Deus quer trabalhar em todos os nossos corações. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em 2 Pedro 1, 5, 7. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Quando a Mara começou a falar, né, dessa mulher maravilhosa, que eu amo esta passagem, dessa mulher há 12 anos do fluxo de sangue. Acrescentar à sua fé a virtude. Da onde vem a nossa virtude? A virtude ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Tem que existir amor em tudo. Se não existir, aí não vai dar certo mesmo. Nós mulheres, nós somos mãe, nós somos esposa, nós somos ajudadora, auxiliadora, faxineira, copeira, dona de casa, vizinha. E eu botei só alguns aqui, né? Porque senão nós ia ficar... Nós somos tudo, mas nós somos a base, o alicerce, aquele pilar que sustenta o maridão lá, sabe? É nós. Porque quando Deus criou o homem, Ele tirou da sua costela e disse o quê? Eu criarei uma ajudadora, auxiliadora. Ele não disse assim, eu criarei alguém para competir. Se você compete com seu marido, está errado. Se você está à frente do seu marido, está errado. Irmãs, nós já temos uma caminhada, algumas não sei quantos anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos. Acho que uma das primeiras coisas quando a gente começa a ser ministrado e a participar de coisas para casais, começar a se envolver, a gente começa já desde muito cedo a aprender que o homem é o cabeça do lar. É ele. Mas ele sempre botou pro mato. Vai pro mato junto. Tu casou com ele, ele não tem sabedoria de discernimento, vai ter que ir pro mato junto. E depois vai ter que os dois dobrar o joelho e orar junto para que tudo seja revertido. Você pode auxiliá-lo. Falar, amor, assim talvez não está dando certo. Quem sabe se a gente... Mas se a última palavra for dele, é dele. É dele. Agora os maridões gostaram, né? Não, né? Porque vocês têm mulheres auxiliadoras, né? Mulheres ajudadoras, mulheres que estão ali do teu lado, dizendo, amorzinho, vamos fazer por aqui, vamos fazer assim.
E aí vocês sentam, conversam, diálogo. Uma das coisas que falta muito hoje em dia é diálogo dentro dos lares. Diálogo. Não se fala, não se comenta, não se diz, um toma um rumo, o outro toma outro. Não, nós temos que tomar o mesmo rumo, a mesma direção, uma mãozinha dada com o outro e andar no mesmo propósito. Eu vou pegar essa linha aqui e vou, um do ladinho do outro. É assim que tem que ser. Então, o que nós precisamos para ganhar o nosso lar? Sendo o exemplo. Em primeiro lugar, eu quero trazer aqui para você que você precisa de sabedoria. Outra mulher que eu gosto muito é de Ruth. Ruth, após ter ficado viúva e vendo a sua sogra órfã, ela se apegou a ela, recusando em voltar para o seu conforto da casa de seus pais, terra onde ela nascera, optando por acompanhar e amparar a sua sogra em sua aflição, acompanhando ela por onde ela foi. E sabemos muito bem qual foi o final de Ruth. Foi uma mulher abençoada, recebeu lá o seu Boaz e todos nós conhecemos. O que eu quero falar aqui nesta noite sobre isso? Vamos quebrar esse preconceito. Minha sogra, meu sogro, são bênção. Acolha eles. Quando você assumiu um relacionamento com seu esposo, você assumiu a família dele junto. Você saiu da casa de seus pais para assumir o seu relacionamento. Mas eles não morreram. Eles estão lá. Eles precisam de uma visita, de um carinho, de um aconchego, que de vez em quando você vai lá, faz um bolinho de chocolate, leva, ó, sogra, te trouxe. Quebra essa barreira. Isso é a sociedade lá fora que coloca que a sogra é isso, sogra megera, sogra só é boa, gelada em cima da mesa. Não, eu amo a minha sogra. Temos que amar, quebre esses preconceitos. Família é o esposo, a esposa e os filhos, mas sogra, sogro, cunhado, é família, entenderam? Família, preciso. E a sabedoria de Ana, que quando atribulada, humilhada e excessivamente irritada pela sua competidora, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre, ela pôs com amargura na alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor exércitos, se benignamente atenderes para a aflição de sua serva e de mim te lembrares, a tua serva não te esquecereis, e a tua serva te darei um filho varão, e ao Senhor o darei para todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passarás navalha. E o que aconteceu com Ana? Na mesma noite, o Senhor se lembrou dela. Sabedoria é o que falta para nós mulheres muitas vezes nos dias de hoje. Agora eu quero que você pense comigo que você e eu não podemos ser como mulheres nécias, mulheres insensatas, que às vezes agimos no calor da emoção, agimos sem pensar e falamos e dizemos e nós vamos sofrer as consequências. Quero trazer para você aqui o caso da mulher de Ló, que todos nós conhecemos, quando Deus mandou enxofre para aquela cidade de Sodoma e Gomorra e disse para que Ló saísse daquela cidade com a sua esposa e suas filhas e disse, mas que não olhem para trás. E o que a mulher de Ló fez? Estátua de sal. Não ouviu a voz do Senhor, não ouviu aquilo que ela tinha que fazer. E a mulher de Jó, sabendo, conhecendo tudo que Jó já havia passado, e disse a ele, blasfema contra ele dizendo, ainda retens a sua fidelidade, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Mas Jó amaldiçoou? Jó disse que ela estava louca. E não amaldiçoou o seu Deus. E sabemos da história e o fim, do quanto Jó foi abençoado. E Safira, mulher de Ananias, ao qual em cumplicidade com o seu esposo, foram flagrados mentindo ao Espírito Santo. E o que aconteceu com eles? Morreram por mentir. Irmãs, nós somos auxiliadoras, mas tem situações que nós não podemos ser cúmplices. Ah, mas pede conselho, pede ajuda, busca conselho com o seu pastor. Tem situações que nós não vamos saber lidar, porque foge, às vezes, do nosso conhecimento. Mas se você não tem sabedoria para lidar com alguma situação, peça auxílio.
Peça ajuda a quem poderá te dar um respaldo sobre o assunto, para que você não venha pecar juntamente com o seu esposo ou vice-versa, o esposo com a esposa. Em segundo lugar, eu quero trazer aqui para você as virtudes de uma mulher sábia. E todos nós conhecemos, está lá em Provérbios de Salomão, no capítulo 31, do 10 ao 31, onde fala dessa mulher sábia. Mas eu quero me reter simplesmente aqui no versículo 10. E ele diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Algumas traduções diz ao de rubis, porque rubis é uma joia rara, preciosa. Mas o que eu preciso para ser uma mulher virtuosa e sábia? Primeiro eu quero te trazer aqui para que você tenha iniciativa. Vocês lembram da história de Moisés? Quando a sua mãe precisou colocar ele num cestinho para que ele desceu no rio, Todos nós conhecemos. Mas Miriam, sua irmã, o que ela fez? Ela ficou olhando o cestinho aonde foi. A filha de Faraó pegou. E aí o que ela fez? Correu lá. Miriam disse: você vai precisar de uma serva para alimentar esse bebê. Ele vai chorar, ele vai ter fome. Pois é, eu preciso de alguém para... Eu tenho uma pessoa que vai vir aqui, vai dar de mamar. Quem que Miriam vai buscar? A sua mãe, a própria mãe de Moisés, para ir lá alimentar Moisés. Ela teve iniciativa. Miriam poderia muito bem ter visto aquela situação do seu irmão, ter corrido para casa junto com a sua mãe e ter aguardado as cenas do próximo capítulo. Mas não, ela foi, ela viu a situação e ela teve iniciativa. Nós mulheres temos que ter iniciativa. Em segundo lugar, você tem que ter um coração voluntário. Miriam não mediu esforços para ajudar quem ela necessitava. Naquele momento era o seu irmão que precisava da sua ajuda. E ela não mediu esforços. Ela foi, se apresentou diante da filha de Faraó sem medo algum. Ela deu ideia: tem uma serva que eu posso te trazer. Ajudar. Nós temos que ter um coração voluntário sem precisar chamar. Aqui quando tem os eventos, quando tem as coisas com o pastor Amós, sabemos que ele tem uma equipe maravilhosa, mas eu estou aqui, pastor Amós, se precisar aqui, eu posso servir na tal área, irmã, se precisar, irmã, sem mimimi, sabe? Nós somos crentes, nós estamos aqui, nós temos que fazer a obra de Deus sem inveja, sem ciúmes, porque no campo de Deus tem lugar para todo mundo. Não é a irmãzinha que tem privilégios, não é tal irmã que vai estar lá fazendo tal coisa. Tal irmã está no louvor, tal irmão está lá sendo... Não, é para todo mundo. Mas tem todas as áreas de um campo que necessita de pessoas, de homens, de mulheres com um coração voluntário para fazer a obra de Deus, um coração voltado a Deus. Seja comunicativa, saiba ouvir, saiba falar. Nas suas dificuldades, tenha entendimento sem atropelar as coisas. A comunicação às vezes é a falta de tudo. Às vezes a gente chega num ambiente, a gente chegou e não deu um bom dia. E a gente sai de lá dizendo: fulana nem me viu, nem me olhou, nem me cumprimentou. A irmã nem veio me dar paz do Senhor. Mas você deu. Quando você chegou no templo, você entrou por aquela porta, já tinha alguns irmãozinhos sentados, você já veio: paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Alguns você vai ter mais intimidade, outros não. Aquele que você tem intimidade, você pega, dá um abraço, paz do Senhor, e faz uma brincadeira. Aquele que você não tem, você diz: paz do Senhor. Ou paz do Senhor, pode ser até a mãozinha levantada, paz do Senhor. A pessoa já se sentiu acolhida. A pessoa já viu que você enxergou ela. E nós temos que ser assim, queridos. Seja amorosa. O amor é o tempero de tudo, Sazon nas nossas vidas. Irmão, nós temos que ter amor com o próximo. O amor, ele é o tempero. O amor para com os seus, o amor para com a obra de Deus e o amor consigo mesmo. Escute agora o que eu vou te falar. Irmãs e irmãos, se nós não nos amarmos a nós mesmos em primeiro lugar, eu não vou amar o meu próximo. Mas eu amo. Amo, mas não como Deus ensina.
que Deus nos ensina nos primeiros 2 mandamentos? O primeiro, amarás o teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, é o teu Deus. Mas qual que é o segundo mandamento? Amarás a si mesmo. E aí o que a gente faz? A gente pega esse versículo e bota em prática. Eu amo todo mundo, mas eu não me amo, eu não me cuido. Eu faço tudo para os outros, mas eu não faço para mim. Eu cuido dos outros, mas eu não cuido de mim. E está errado. Ame a si mesmo. Quando você parar na frente do espelho e você se enxergar, você não vai mais se enxergar tão pequeno. Porque às vezes você ama todo mundo. Você cuida de todo mundo. Mas você se acha incapaz. Você se acha pequena. Você acha que não está dando conta. Que é tudo para você. Mas quando você aprende a se amar e dar valor a esse amor para você, quando você olhar para o outro, você vai amar com muito mais força. Porque você se olha no espelho e diz, aí tem uma mulher guerreira. Aí tem uma mulher que passa por lutas e por dificuldades, mas ela se ama. E ela vai amar. Ela vai cuidar. Ela vai zelar daqueles que estão à sua volta, porque ela se ama a si mesma. Porque ela cuida de si mesma. Então eu não posso reverter os papéis. Eu não posso ser aquela pessoa que cuida de todo mundo, que ajuda todo mundo. Mas comigo eu estou lá virada nos trapos. Não. Cuide de si mesmo. Cuide de você. Cuide da sua família. Cuide do seu esposo. Cuide daqueles que estão na sua volta. Nós precisamos ser mulheres virtuosas e mulheres sábias. E tem quando nós estamos naquele tal do período da TPM, é um problema para nós mulheres. Porque nós ficamos num fio de alta tensão, só falta a gente andar com os cabelos assim. E às vezes o marido só nos olha e a gente já... Só que a gente sabe que a gente tem que ter domínio próprio. E até mesmo neste período nós temos que cuidar para não ferir aqueles que estão à nossa volta e que nos amam. Nós precisamos ser uma mulher de oração. A oração ela é o combustível do crente. Sem oração nós não chegamos a lugar nenhum, mas nós nos tornamos fortes. Somente quando os nossos joelhos estão dobrados é que nós sabemos dar valor a tudo aquilo que está em nossa volta. Eu quero contar uma história aqui para você. Certa vez perguntaram a uma mulher: o que você ganha a orar a Deus regularmente? E ela respondeu: geralmente eu não ganho nada, mas sim eu perco coisas. E ela citou tudo que perdeu orando a Deus regularmente. Ela perdeu o orgulho, a arrogância, a ganância, o impulso, a raiva, a luxúria, o prazer de mentir, a impaciência, o desespero, o desânimo, a infidelidade. Quando eu e você formos orar, muitas vezes não é para pedir, mas é para dizer: Senhor, limpa. Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais ser assim. Eu quero ser transformada. Eu quero ter um coração puro. Eu quero ter um coração quebrantado. Eu quero estar na Tua presença. É assim que nós temos muitas vezes que chegar até Deus. E não pedir, 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 pedir. Às vezes nós pedimos, mas esquecemos que a mudança tem que haver em nós. Às vezes eu quero tanto que o outro mude, que meu esposo mude, meus filhos mude, a sociedade mude, os irmãos da igreja mude. Mas não é eles que têm que mudar, irmã. Não é o irmão, não é a irmã. Não é o teu pastor que cuida de ti, é você. Às vezes é você que precisa de mudança. Mas é difícil. E o primeiro passo, que é o orgulho ser dominado, você vai chegar na presença do Senhor sem medo, sem vergonha, como essa mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue e era uma vergonha para a sociedade, mas quando ela tocou na hora de Jesus e viu que saiu virtude, ela não teve vergonha de dizer: fui eu, Senhor. E o que o Senhor disse para ela? Filha. Primeiro ele chama ela de filha. Filha, a tua fé te curou. É a tua fé que te cura. É aquilo que tu busca todos os dias. Lá no livro de Amós,
No capítulo 7, do 7 ao 8, quando Deus dá as revelações ao profeta Amós, Deus fala a ele. No 7 diz: E eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: Que tu vês, Amós? E eu disse: Um prumo. Então disse o Senhor: Eis que eu porei um prumo no meio do meu povo de Israel, para nunca mais passar sobre eles. Não posso me deter aqui na história, mas sabemos que quando Deus deu essa visão, o povo de Israel já estava pecando, se desviando e fazendo aquilo que não provinha da palavra. E eu quero trazer para você, mulher, que às vezes nós não conhecemos, o que é prumo. Prumo, até trouxe a figurinha, né? Os pedreiros, arquitetos, engenheiros vão saber muito mais que eu, mas eu tive que pesquisar, né? É um equipamento que serve para posicionar a direção vertical dos elementos de uma construção. Ele é utilizado no assentamento de paredes, aprumado desde o bloco inicial até o final. As suas marcações de mescla superiores até o reboco da parede. O prumo serve para deixar exatamente retinho. E se caso estiver fora do prumo, às vezes tem que derrubar a parede de novo, né? Então, nós mulheres, ó... Pena que eu não trouxe um pruminho, né? Eu ia até pegar o do Leandro lá. Pra botar aqui, ó. Pra ver se essa parede aqui tava no prumo. Será que nós estamos no prumo? Talvez não. Mas a partir de hoje você vai ficar. A partir de hoje, quando você chegar em casa, você vai dar aquele abração no maridão antes de dormir. Já é um primeiro passo. Abraçar os filhos, dar um beijinho de boa noite. Vai pedir para o Senhor colocar mansidão, domínio próprio e paciência, porque quando você tiver essas três coisas, teu casamento vai dar um giro e você vai começar a viver uma vida nova. Porque você vai optar por ser uma mulher diferente dentro da tua casa, dentro do teu lar, dentro da sociedade, porque nós somos exemplo dentro da sociedade. E principalmente nesse âmbito onde é a tua segunda família. E aqui nós não vamos ser todo mundo igual, não. Cada um tem as suas diferenças. Mas é você olhar para o outro amando como a si mesmo. Quando você aprender, você vai olhar para o outro, em primeiro lugar, você vai enxergar as qualidades para depois os defeitos. E se você tiver intimidade, chegue no outro e fale dos seus defeitos, porque aquele que ama não vai deixar o outro indo com a sua alma para o inferno. Ele vai chegar e vai dizer: irmão, vem cá, senta aqui, vamos conversar. E você tem intimidade para isso? Então chame alguém, né? Que você precise falar algo e diga para essa pessoa, para que haja transformação. E se essa pessoa dizer para você, aí não vão fazer intriga, porque aí às vezes os dois precisam de mudança. Lá no Salmo 128, do 3 ao 4, diz assim: A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua casa. Olha bem, quando eu li isso aqui, eu até parei e olhei de novo, né? Será a videira frutífera aos lados, ou seja, não é na frente, não é atrás, não é do lado direito nem do lado esquerdo, é todos os lados. Então, né, o meu vizinho da direita vai ver que eu sou uma mulher virtuosa, o meu vizinho da esquerda vai ver que eu sou uma mulher sábia, o de trás vai ficar se questionando, mas o que deu nessa mulher que agora eu não vejo mais barulho, não vejo mais enroscar rabo, eu não vejo mais discussão, sabe por quê? Porque você vai ser uma mulher frutífera dentro da tua casa. Deixarei uma igreja que faz discípulos.